Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Escola Milaré. Como todos sabem, nós recebemos aqui convidados, né? Gente que manja tudo da área ambiental. Hoje eu estou recebendo ele de novo, que já participou aqui do nosso programa. Inclusive, fui eu que entrevistei ele da outra vez. Ele manja tudo aí de restauração florestal. Vivenciou aquela questão das chuvas ali no litoral norte de São Paulo, né, o episódio ali de São Sebastião, participa de um projeto muito bem sucedido ali de restauração e a gente vai falar sobre isso, sobre esse projeto também hoje. É engenheiro agrônomo, especialista em gestão ambiental, consultor do nosso time aqui do Milaré Advogados, o André Mota. André, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado por estar aqui. Obrigado, Thiago. É um prazer estar aqui mais uma vez. Tudo bom, André? Vamos falar então de restauração florestal. Conta pra gente aí, qual que é a importância da restauração florestal no enfrentamento da crise climática? Olha, a gente entende que pesquisas científicas já comprovam, né, que um dos motivos do aquecimento global é justamente a produção de carbono e a supressão de áreas conservadas, né? Então, essa resiliência ela começa a partir do clima, né? No clima, no momento que você restaura a vegetação e que você volta a conseguir buscar o equilíbrio da temperatura para evitar eventos climáticos tão radicais como os que a gente está percebendo, seja muito calor, e depois queimadas, ou seja muito frio, ou muita chuva em pouco tempo. Então, muito frio em outras regiões. Então, a gente entende que a restauração florestal ela tem essa importância como regulatora do clima do planeta, né? Então, a gente, inclusive, recebia agora, aí, há pouco tempo atrás, um informativo que o estado de São Paulo ele tem aumentado a cobertura florestal aí nos últimos anos de Mata Atlântica, né? Uma informação muito interessante, porque eu acredito que os melhores órgãos e profissionais do país estejam aqui no estado de São Paulo. Perfeito, André. E qual que é a diferença, para quem ainda não sabe, a diferença entre restauração e recomposição? Olha, a recuperação ela é uma ação que compreende a recomposição ou a regeneração da vegetação nativa, né? Já a restauração ecológica ela é uma ação humana direcionada numa área que foi desmatada, que possa, inclusive, permitir o processo natural de regeneração natural da vegetação. Então, são termos muito próximos, né? Aí você pode também colocar recomposição ambiental, regeneração natural, são todas palavras que têm mais ou menos o mesmo significado, mas elas têm assim algumas pequenas especificidades distintas umas da outra. Vamos falar de áreas aí suscetíveis a deslizamentos, né? A restauração florestal é uma alternativa para a transformação e resiliência dessas áreas? Olha, a gente fez um projeto piloto aqui, né? Foram 200 hectares, 203 hectares de restauração de áreas de encostas. E quando a gente fala nesse perímetro, não é um perímetro fixo, né? Então, são 100 metros aqui, 200 metros lá, 300 que somando dão 233 metros. Nem sempre, Tiago, a restauração florestal numa área de declividade, ela é indicada, né? Se você tem, de repente, estradas, algumas edificações, estruturas, torres, oleodutos. Então, o nosso projeto, a primeira coisa que a gente fez foi separar aquilo que era áreas naturais, áreas dentro do parque, e áreas que estariam próximas a condomínios, estradas, porque aí a restauração ela é diferente, né? A recuperação é feita de uma outra forma. Você tem que fazer drenagem, você pode fazer outros tipos de cobertura. O nosso projeto ele é específico para essas áreas naturais, para a gente voltar à vegetação da forma que ela existia antes. Agora, se você tem uma casa embaixo do escorregamento, nem sempre a restauração é a indicada. A gente preferiu tirar os nossos projetos. O próprio Estado fez, por exemplo, na Vila Açaí, nos locais onde teve lá a morte das pessoas, tal, ali eles fizeram hidrossemeadura, ali eles fizeram drenagens,
e deixou para nosso projeto aquelas áreas um pouco mais afastadas, na Vila Saí ainda, nas encostas, mas que não tinham assim proximidade com as edificações. Então, de qualquer forma, a restauração dessa vegetação nas encostas, ela permite sim uma maior segurança. Agora, a gente deve lembrar que muitos dos lugares onde ocorreram esses escorregamentos aqui em São Sebastião nunca haviam sido impactados antes, eram vegetação nativas. Então, a gente tem aí todo o conceito do solo, né, da Serra do Mar. A gente sabe que o afloramento rochoso ele é muito próximo do solo, do nível do solo. Então, quando chove muito, essa água acaba, né, passando pela essa rocha e ocorrendo deslizamento até em áreas naturais. Então, ajuda muito, mas a gente está vendo que só isso, às vezes, não é o suficiente. Pelo que eu estou entendendo, nem sempre é a ação humana, né? Nem sempre é a ocupação ali, como você colocou. Às vezes áreas ali com vegetação nativa também acabam sofrendo aí com esses eventos extremos. Já que você tocou ali no A projeto de São gente pode, Sebastião, diga, desculpa, diga. a gente só pode considerar, então, aí nesse ponto que você levantou, que talvez o efeito humano seja a mudança climática, né? Ou seja, ninguém nunca encostou naquela floresta, mas choveu muito, como nunca havia chovido antes, em um período tão pouco, por conta de ações relacionadas às mudanças climáticas, né? Então, nesse ponto aí, a gente acaba tendo um pouco de culpa, infelizmente, nesse processo. Entendi, infelizmente. E nesse projeto aí de São Sebastião, que você já mencionou, quais foram ali os principais resultados na parte de recuperação ali, de recomposição? Olha, doutor Tiago, a gente ainda não. A gente começou a analisar os monitoramentos agora, né? Esse projeto ele foi um pouquinho mais. Demorou um pouquinho mais do que a gente previa, porque é um projeto pioneiro, né? Em Cubatão, na década de 80, a gente copiou, só que em Cubatão eles não tinham metas a serem cumpridas. A CETESB fez um projeto maravilhoso que a gente copiou, né? A nossa referência, mas eles não tinham nenhuma obrigação, não tinham metas. O nosso tem. E, assim, na hora de fazer os voos com drone, a gente precisava de um clima bom, precisava de chuva depois, não é que não podia semear e depois ficar 20 dias sem chuva, então demorou um pouco mais do que o previsto. Então, assim, os resultados a gente está começando a apurar agora, assim, através de monitoramento. Mas fizemos até uma apresentação na CETESB na sexta-feira passada, na quinta-feira passada, que foi 2 anos da tragédia, né? Nós fizemos um evento lá na CETESB e levamos algumas fotos, sem apresentar números ainda, porque o primeiro relatório de monitoramento a gente ainda está elaborando, mas a gente já está conseguindo perceber um avanço significativo na vegetação, algo que está nos surpreendendo. É claro que a gente sabe que a regeneração natural está acontecendo, mas a resolução SMA32 ela indica que nem sempre para você recuperar uma área é necessário você fazer plantio, né? Através de um monte de pesquisas, estudos, a resolução hoje ela entende que você combater os efeitos de perturbação, você isolar a área, às vezes você tem um resultado melhor do que fazer o plantio clássico de mudas nativas, né? Então, a gente sabe que a regeneração vai acontecer, porque a gente está no maior fragmento florestal contínuo de Mata Atlântica do país, que envolve aí 7, 8 estados, né? Então, a gente sabe que a regeneração, a chuva de sementes, a dispersão de sementes vai acontecer. Qual que foi a nossa intenção, sabendo de tudo isso? Entender como esse processo ocorre, entender quais são as espécies que colonizam primeiro e são ocorrentes da área, e dispersar essas sementes como a natureza faz, porque é exatamente isso que a natureza faz, né? A chuva de sementes. Nós usamos drones, nós usamos aí tecnologia da Ambipar e dispersamos muitas sementes. E estamos vendo aí o resultado, principalmente com 3 espécies muito fortes, que é a crindiúva, o guapuruvu e a embaúba. Essas são as 3 espécies que representam mais de 90% de todas as outras que estão regenerando, e são justamente essas, doutor, que a gente mais está jogando. Então, a gente viu quais eram as espécies que ocorriam, quais eram as espécies que já estavam regenerando e caprichamos nessas espécies aí na dispersão dessas sementes. Excelente, André. Fala um pouquinho mais para a gente da tecnologia, metodologia empregada. Você mencionou aí a chuva de sementes, que maneira foi feito, o que mais está sendo feito?
O projeto, o grande diferencial desse projeto, como eu já havia dito, é tentar pegar uma tecnologia que já existia, né, da Ambipar, né, de dispersar sementes com biocápsulas e só sementes tratadas, numa metodologia que fosse aceita pelo órgão ambiental, porque até então não existia. Aliás, não existe. Vai passar a existir agora após o nosso projeto. Então, a CETESB, um dos maiores desafios, apesar de não parecer, não foi só a efetivação do plantio, né, das semeaduras, mas foi fazer esse arranjo, porque a gente fez um TCRA com a Tamoios, né, uma compensação ambiental. Então, a gente tem metas a serem definidas que tiveram que ser definidas com a Fundação Florestal e com os técnicos da CETESB. Isso foi a primeira vez que aconteceu, porque a gente não tinha esses resultados. Então, esse foi um grande desafio. O que se espera de um projeto desse? Então, o monitoramento e as respostas vão ser muito importantes para que outros projetos parecidos e semelhantes possam vir, e aonde esse emprego de drone pode ser aplicado e aonde não, porque a gente sabe que não é que a gente vai substituir de forma nenhuma as restaurações através de uso de drone, mas eles podem ser usados dependendo dos casos. Esse é um exemplo, né, com solo nu, tal, que a gente viu que é possível fazer a utilização dele. André, muito bom, entendi. E em termos de próximos passos aí desse projeto de restauração ali em relação a São Sebastião, o que a gente pode esperar? Olha, Tiago, nós temos ainda mais 2 anos, né, de monitoramento para aí sim apresentar os resultados com as metas que foram estabelecidas. Então, a gente ainda tem mais 2 anos. A gente terminou a primeira etapa, que foi a conclusão da semeadura, e agora temos mais 2 anos para ver se 2 anos vão ser suficientes para atingir as metas ou se vamos precisar de mais alguns anos para chegar no resultado que foi determinado para essa restauração. Então, em termos de prazo, dentro de 2 anos, a expectativa é que esteja tudo recomposto ali. Nos lugares mais íngremes a gente sabe que é difícil, né, Tiago? Tem lugar lá que a gente olha, assim, até por imagens de drone, a gente vê praticamente 90 graus assim, de declive, 45, né? É um negócio, é bem mais difícil ali de você conseguir tanto regeneração natural como fixação. Por isso que a gente jogou também adubo verde, algum tipo de forração para tentar colonizar essas áreas e aí sim vir as espécies pioneiras. Mas a gente acredita aí que em 2 anos, a gente já tem resultados aí com 2 anos de trabalho, a gente já está fazendo 2 anos, tá? A gente já tem aí resultados aí, imagens muito satisfatórias para esse curto período. Então, eu acredito que em mais 2 anos a situação deve melhorar muito. Eu acho que vão ficar só aqueles locais de afloramento rochoso e os locais com um pouco mais de declividade, solo muito fraco, ruim, aí sim a gente vai ter um pouco mais de dificuldade nesses locais. Entendi. E outras aplicações, André? Essa metodologia serviria para outras finalidades que não essa, né? No caso aí desse deslizamento, a gente tem a necessidade de recompor uma encosta, poderia ser usada para outra hipótese, outra finalidade? É ótima pergunta, inclusive porque o custo é muito mais baixo, né? A gente fez essa metodologia porque não tinha outra, a gente não teria acesso a essas áreas para fazer plantios e restaurações convencionais. Então, a gente está vendo, sim, já existem aí pesquisas aí e outras pessoas, outras empresas fazendo projetos de restauração que muitas vezes conciliam o uso de muvuca com sementes, com plantio de mudas, com dispersão de sementes, mas muito importante antes de usar essas metodologias é o diagnóstico ambiental. Né? Ele é previsto, inclusive, em legislação. É muito importante você saber as características do local para saber para você ter um respaldo de se aquele tipo de tecnologia que você vai usar e metodologia vai ser eficiente. Então, eu acredito sim que, em determinados casos, através de um estudo de diagnóstico muito bem feito, eu acho que é possível a gente usar essa tecnologia em casos semelhantes ou até em casos totalmente distintos, áreas planas, né, que você precisa fazer a restauração. Um dos problemas que a gente tem aqui não é a espécie exótica, mas é a samambaia de barranco. É uma espécie que coloniza essa cicatriz, até pela questão do solo, e depois fica muito difícil a gente conseguir uma regeneração natural.
O mesmo ocorre no interior do país, com braquiária, com outras espécies que o colonizam. Então, teria que ser feito um diagnóstico para ver uma forma de você conseguir eliminar essa invasora, para aí sim poder jogar essas espécies e, a partir daí, propor a restauração da área. André, obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite. Espero te ver aqui em umas próximas vezes no nosso canal. O prazer é meu, estou sempre disponível, doutor. Obrigado, André. Obrigado a você, obrigado a todos vocês que nos acompanham aqui. Não deixe de se inscrever no canal, ative aqui as notificações para ficar por dentro das nossas próximas entrevistas. Obrigado e até a próxima. Obrigado.